E aí galerinha, no vídeo de hoje farei a análise aprofundada de como Itachi colocou Kabuto na técnica Izanami e a maestria que ele utilizou para colocar o Kabuto na mesma. Muita gente se confunde como essa técnica foi utilizada e para isso faremos uma análise detalhada dessa situação para demonstrar o controle de Itachi sobre todo o cenário dessa luta. Kabuto utilizou a técnica Edo Tensei na quarta grande guerra ninja, que como todos vocês sabem, chama a alma do além, que é conhecido como mundo puro, para o nosso plano, que é conhecido como mundo impuro. Dessa forma, prende a alma de alguém que já morreu em um corpo vivo, utilizando a pessoa que já morreu como um soldado, onde a mesma possui quase o total do poder que tinha em vida. Kabuto se orgulha muito dessa técnica, pois como dito para Obito no mangá 520, abre aspas, eu diria que é a maior e mais poderosa técnica no universo shinobi, fecha aspas. Kabuto com os talismã consegue fazer com que os Edo Tensei sigam suas ordens como dito no mesmo mangá 520, abre aspas. Esse talismã trava suas personalidades e os transformam em peões obedientes. A pessoa revivida segue as minhas ordens, não pode morrer e pode usar todas as suas técnicas originais, fecha aspas. Kabuto continua e diz, abre aspas, a melhor parte dessa técnica é que não possui riscos para o usuário, fecha aspas. Kabuto no mangá 521 continua e diz, abre aspas, é verdade, eu juro, não existe lado ruim na técnica, fecha aspas. No mangá 578, Kabuto diz a Itachi, abre aspas, esse jutsu não possui riscos ou fraquezas, fecha aspas. Kabuto se orgulhava muito de sua técnica e sempre dizia que não havia riscos, era uma técnica perfeita. Porém, como Itachi sempre diz, abre aspas, qualquer jutsu possui fraquezas, fecha aspas. Itachi não poderia matar Kabuto, como dito para Sasuke no mangá 578, abre aspas, vamos derrotá-lo primeiro, sem matá-lo, se matarmos aquele que usou o Edo Tensei, o jutsu vai continuar para sempre, fecha aspas. O plano original de Itachi não era usar Izanami, e sim utilizar o Tsukuyomi em Kabuto para entender como parar a técnica e após isso, ainda com o Tsukuyomi, controlar Kabuto para liberar a técnica. A luta então começa, Kabuto sabendo que não pode olhar diretamente nos olhos dos Uchihas, cobre sua visão com seu capuz. Sasuke afirma isso no mangá 579, abre aspas, para se proteger dos nossos genjutsus, fecha aspas. Surge um questionamento, se Kabuto cobriu sua visão com o capuz, como mesmo estava conseguindo desviar dos ataques e até mesmo localizar Itachi e Sasuke? E Sasuke nos dá a resposta dizendo, abre aspas, as cobras podem sentir a temperatura do corpo e também podem usar o cheiro para rastrear suas presas, usando a língua para passar aromas na boca, fecha aspas. Mesmo Kabuto estando com os olhos fechados, as suas cobras estavam fazendo o trabalho de serem a sua visão. Perceba, as cobras possuem algo chamado fosseta loreal. As fossetas loreal das serpentes são sensíveis ao calor irradiados por suas presas e com isso é produzido uma imagem térmica. Isso ajuda Kabuto a localizar seus inimigos e direcionar o ataque com grande precisão, tanto em lugares escuros quanto iluminados. As serpentes também possuem algo chamado de quimiorrecepção para perceber o ambiente e suas presas. As cobras apresentam os órgãos de Jacobson, que são um par de retranças no teto da boca. Então a cobra projeta a sua língua bífida no ar e capta partículas odoríferas. Então a língua volta ao interior da boca e encosta nos órgãos de Jacobson, e a informação olfativa é transmitida ao encéfalo, onde os odores são identificados. Nessa imagem, podemos ver as cobras de Kabuto fazendo
ambas as coisas, sentindo a temperatura do corpo e usando o cheiro para rastrear seus inimigos, como Sasuke havia dito. Então Kabuto apenas tampou sua visão com o capuz, mas não é como se ele não pudesse ou estivesse lutando sem enxergar. Na verdade não, ele enxergava muito bem. Novamente Itachi diz para não matar Kabuto no mangá 579. Abre aspas. Não seja apressado, Sasuke. Lembre-se, não o mate. Fecha aspas. Kabuto então se esconde dentro de suas serpentes e espalha várias serpentes pelo cenário, de forma a não ser localizado pelo Sharingan. E deu certo, visto que Itachi até mesmo diz, abre aspas, tenha cuidado, Sasuke. Estou vendo chakra por toda parte, não sei dizer qual é o verdadeiro. Fecha aspas. O motivo de Kabuto estar se escondendo dentro das cobras e espalhando elas pelo cenário de forma a não ser localizado de forma rápida era que o mesmo estava reunindo energia natural que vem de Ryu Shidou para entrar no modo sábio. Após entrar em modo Sannin, o mesmo adquire a córnea de cobra, uma proteção contra luz e genjutsu. Pode surgir a indagação, mas o Kabuto possui essa habilidade mesmo sem estar no modo Sannin? Minha resposta é que não, e baseada em alguns indícios que o mangá nos fornece, como por exemplo, no início da batalha, ele tem que tampar sua visão com o capuz, sendo que a córnea de cobra seria bem mais útil do que apenas cobrir seu rosto com o capuz. Então é certo que Kabuto só pode usar esse bloqueio na visão quando o mesmo está em modo Sannin. Após Kabuto bloquear sua visão, o mesmo usa a técnica o mesmo cria uma luz intensa, impedindo que os Uchihas enxerguem. Itachi diz, abre aspas, ele está bloqueando nossa visão e audição com luz e som. Ele está fazendo-a vibrar, entorpecendo nossos sentidos, para que não possamos nos mover. Kabuto então diz, abre aspas, minha córnea de cobra impede que a luz atinja meus olhos. Fecha aspas. O mesmo ainda diz, abre aspas, sou o único que pode se mover nessa situação graças ao modo Sannin. Fecha aspas. Essa frase do Kabuto acaba gerando um entendimento errado sobre o modo Sannin, que penso em abordar de forma profunda em futuros vídeos. De forma clara e resumida, Kabuto consegue sim se mexer nessa situação graças ao modo Sannin, devido à capacidade que o mesmo tem nesse modo de bloquear sua visão e impedir que a luz intensa o impossibilite de enxergar. Mas vale deixar claro que ele consegue se locomover nessa situação não apenas por causa do modo Sannin, e sim pela habilidade do clã do Suigetsu, que consegue liquefazer seus órgãos e impedir que as vibrações os afetem, desse modo paralisando seu corpo. Outro ponto importante que devo ressaltar, mesmo que de forma resumida, é que o modo Sannin não permite que o usuário lute de olhos fechados. Kabuto consegue fazer isso devido à foceta L'Oreal, que fazem com que as cobras criem uma imagem térmica de todo o cenário e dos órgãos de Jacobson, que permite às mesmas sentirem cheiro e detectar suas presas, como foi dito anteriormente. Ainda assim, Itachi consegue se antecipar a Kabuto e saber que o mesmo iria atacar, e consegue proteger Sasuke. Após uma conversa entre eles, vamos para a parte principal deste vídeo, Izanami. Todo detalhe de agora em diante se torna fundamental para entender essa técnica e o comportamento de Itachi durante a batalha. Perceba que Sasuke ataca Kabuto e o força a pular para o teto da caverna. Guarda isso. Itachi então ataca Kabuto com as Magatamas do Susanoo apenas para atordoá-lo enquanto Sasuke o acerta com uma flecha. Kabuto então tenta pegar a espada de Sasuke para fugir e Sasuke alerta Itachi, abre aspas, ele pretende roubar minha espada para cortar a cauda de cobra e escapar, fecha aspas. Então, na verdade, Kabuto usa a espada de Sasuke, lembra-se que isso é muito importante. Ele usa a espada de Sasuke no teto da caverna para golpear Itachi, e aqui Izanami foi utilizado, e a partir desse momento vão começar os demais pontos. Após isso, sabendo de sua imensa vantagem, Kabuto diz, abre aspas, fui eu que realizei o Edo Tensei, vocês não podem me matar, podem me ferir, mas minha regeneração tornará inútil, bloqueei minha própria visão, seus olhos e seus genjutsus não vão funcionar comigo, fecha aspas. Itachi então confirma, abre aspas, essa falação é realmente irritante, mas a explicação dele realmente faz sentido, fecha aspas. Sasuke então diz, abre aspas, já entendi, então o que vamos fazer, fecha aspas.
Veja, o plano original de Itachi era utilizar o Tsukuyomi em Kabuto para entender como parar a técnica, e após isso, ainda com o Tsukuyomi, controlar Kabuto para liberar a técnica. Porém, como Kabuto utilizou o bloqueio de córnea, esse plano original não daria certo, visto que Genjutsu não funcionaria por conta desse bloqueio. Com isso, Itachi modificou seu plano original, adicionando a técnica Izanami antes de partir para o plano original. Itachi diz para Sasuke, abre aspas, os olhos dos Uchihas possuem o poder de afetar o inimigo, independente dos 5 sentidos, em troca de perder a própria visão. Fecha aspas. Sasuke pensa ser o Izanagi, mas Itachi diz, abre aspas, não é Izanagi, é um outro que forma seu par. Fecha aspas. Itachi então diz, abre aspas, já está preparado, o jutsu final que selará o destino dele, Izanami. Fecha aspas. Perceba, antes mesmo de contar o plano de Izanami para Sasuke, o mesmo já tinha o preparado. Por isso o capítulo diz, o Kinjutsu é liberado. Mas como ele já preparou o Izanami, se o mesmo só seria utilizado mais à frente? Calma, que ainda vou explicar tudo isso para ficar bem claro para vocês. Perceba, Itachi está segurando a espada de Sasuke, que é um requisito muito importante e fundamental no Izanami que Itachi irá utilizar em Kabuto. Kabuto então utiliza o A reação de Itachi é ainda mais rápida que a de Sasuke, e o mesmo protege com o seu Susanoo. Porém isso deixa-o muito lento, e o mesmo é pego como dito por Kabuto. Abre aspas. Esta técnica funciona dando vida e controlando algo inanimado. É diferente de controlar algo somente usando o chakra. Fecha aspas. Kabuto continua e diz, abre aspas, ele o protegeu com o Susanoo, mas isso o deixou mais lento. Fecha aspas. Por esse motivo, Itachi foi acertado. Kabuto então parte para cima de Itachi, para reescrever sua mente. Porém, Sasuke o protege com o Amaterasu. O fogo do Amaterasu faz a caverna voltar à sua forma original. Perceba que a espada que Itachi estava utilizando caiu quando ele protegeu Sasuke. Então Sasuke pula por cima do Itachi e pega sua espada de volta. Perceba, a espada retornou para as mãos de Sasuke. A espada é fundamental no Izanami que Itachi está utilizando. Sasuke então diz, abre aspas, tem certeza que não podemos matá-lo? Estamos nos arriscando demais. Fecha aspas. E Itachi pela terceira vez diz, abre aspas, já disse que não podemos. No momento, é ele que controla o campo de batalha. Controle-se. Fecha aspas. Sasuke então diz, abre aspas, o Izanami ainda não está pronto, ele está planejando algo. Fecha aspas. Itachi responde, abre aspas, também planejo atacar em breve, só preciso de um pouco mais de tempo. Fecha aspas. Kabuto então utiliza a técnica do quarteto do som. O primeiro é Sakon, e a técnica utilizada é Ele faz isso para criar 2 corpos em apenas um corpo. Após isso, ele utiliza Jirobo, com a técnica para modificar o solo e retirar o Amaterasu do caminho. Após isso, usa Kidomaru, usando a técnica lançando suas teias de chakra, que não podem ser cortadas por lâminas normais. Os Uchihas usam o Amaterasu para cortar as teias. Kabuto então invoca Kimimaro e utiliza a técnica e cria uma floresta de ossos. Com o Susanoo, eles facilmente cortam os ossos e as teias de aranha. Kabuto então usa Tayuya com a técnica Com isso, os Uchihas caem no Genjutsu sonoro. Kabuto então tem a intenção de absorver os mesmos com Orochimaru. Agora com a maestria, Itachi coloca Izanami em ação. Itachi então manda Sasuke olhar nos seus olhos para dessa forma, o controle que estava com Tayuya iria passar para Sasuke e o de Sasuke iria passar para Itachi. Dessa forma, os mesmos sairiam do Genjutsu. Agora preste atenção na próxima cena e veja o blefe que Itachi fez para poder Kabuto cair no Izanami. Itachi diz que vai ativar o Izanami e faz um selo de mão. Kabuto então sai de dentro de Orochimaru e parte Itachi no meio. Itachi chama Sasuke. Lembra que eu mandei prestar atenção na espada?
que ela é ponto fundamental, Sasuke lança a espada e Kabuto a segura. Sasuke então ataca com o Susanoo e Kabuto salta para o topo da caverna. Neste momento, Itachi salta e Kabuto, que estava com a espada de Sasuke, perfura Itachi da mesma maneira de momentos atrás. E nesse exato momento, Kabuto é preso no ciclo infinito, Izanami. Então começa o ciclo do Izanami, se repetir várias e várias vezes. Agora vamos explicar a técnica em si e explicar a maestria de Itachi em atrair Kabuto à técnica. O plano original de Itachi, como já disse, era colocar Kabuto no Tsukuyomi para entender como parar a técnica, e após isso, ainda com Tsukuyomi, controlar Kabuto para liberar a técnica. Porém, Kabuto bloqueou sua visão, impedindo que o mesmo caísse em genjutsus visuais. Itachi então, antes de fazer seu plano original, iria realizar o Izanami, porque como mesmo diz no mangá 587, abre aspas, é mais fácil usar um genjutsu nele agora, que está preso dentro do ciclo, fecha aspas. Sasuke então pergunta a Itachi, abre aspas, quando você o usou? Fecha aspas. E Itachi responde, abre aspas, a primeira vez que o Kabuto me acertou com a espada, fecha aspas. Sasuke então pergunta, abre aspas, você não podia afetar os olhos dele, como conseguiu usar um Donjutsu? Fecha aspas. Itachi então diz, abre aspas, Izanami é um Donjutsu que funciona usando sensações físicas que você compartilha com o adversário. Fecha aspas. Presta atenção, que agora vou explicar de fato a maestria usada para essa técnica entrar em ação. Na maioria das traduções português, inglês e espanhol, Itachi diz, abre aspas, no instante em que você decide agir, você memoriza a sensação corporal daquele momento como uma fotografia, usando seus olhos. Esse momento vamos chamar de A. Fecha aspas. Ou seja, você memoriza a sensação daquele momento, tanto sua como do seu oponente, e salva aquele momento com o poder do seu olho. Esse é o momento A. Porém, eu encontrei uma versão em inglês que traz uma tradução um pouco diferente, mas que traz ainda mais sentido e vou mostrá-la aqui para vocês. Itachi diz, abre aspas, assim, basicamente você pega uma ação do seu oponente, concentre seu poder ocular para fazer um registro de quaisquer sentidos que você e seu oponente estão sentindo durante aquele instante. Ou seja, tanto a sensação de Itachi sendo perfurado como a de Kabuto perfurando com a espada de Sasuke são memorizados como uma fotografia pelo Sharingan. Perceba, no momento em que Kabuto acertou Itachi com a espada de Sasuke, lembra-se da ênfase que estou dando. Ele perfurou Itachi com a espada de Sasuke. Itachi então memorizou essa sensação e aguardou. Esse é o momento A. Aqui neste momento, Izanami foi usado. Perceba o foco que dá no olho de Itachi, memorizando e guardando com seu Sharingan aquele momento exato, como uma foto. É por isso que lá atrás, no mangá 581, Itachi diz, abre aspas, já está preparado, o jutsu final que selará o destino dele, Izanami, fecha aspas. Perceba que Itachi já terminou tudo o que Izanami precisa para ser executado, já recolheu os momentos. Mas então, se já estava tudo preparado, por que ele não usou imediatamente e sim prolongou um pouco mais a luta? A resposta o próprio Itachi no mangá nos fornece. Por isso Itachi diz no mangá 587, abre aspas, então você intencionalmente reproduz essa mesma sensação corporal e a memoriza, assim como antes, criando a apóstrofe. Ou seja, após Itachi memorizar A, ele precisa intencionalmente reproduzir a mesma sensação corporal. E qual sensação era essa? Ser perfurado por Kabuto com a espada de Sasuke, não com outro tipo de lâmina, e sim com a espada do Sasuke, porque a sensação memorizada usava a espada do Sasuke, e ambos precisam estar com o corpo virado um do outro, tipo Itachi virado de cabeça para baixo ou Kabuto de cabeça para baixo, mas precisam estar neste tipo de postura. Mas perceba que após Itachi salvar Sasuke de ser perfurado pela caverna, a espada que estava em sua mão cai no chão e Sasuke a pega. Ou seja,
Um dos requisitos fundamentais para finalizar Izanami não estava com Itachi mais, e sim com Sasuke, e de alguma forma, essa espada que estava com Sasuke deveria ir para a mão de Kabuto para dessa forma o mesmo perfurar Itachi e Itachi intencionalmente reproduzir a mesma sensação, dessa forma criando a apóstrofe e colocando o Izanami em ação. Perceba que Itachi e Sasuke caem no genjutsu da Tayuya, e até isso Itachi estava no controle da situação, pois existem algumas formas de sair do genjutsu que Itachi conhece. Uma delas seria um contra-genjutsu, como foi feito com Kurenai. Mas se esse método não desse certo, ele poderia apelar para a dor física, que foi o que Kurenai fez para sair do contra-genjutsu de Itachi, e o que Shikamaru fez para sair do genjutsu da própria Tayuya. Porém, Itachi estava atraindo Kabuto para criar a mesma sensação física que ele tinha que repetir, e por mais que ele use a dor, apenas ele iria sair do genjutsu. O Sasuke também tinha que sair, então o modo mais eficaz, rápido e prático seria sobrepor o genjutsu da Tayuya, transferindo o controle do genjutsu que segura Itachi para Sasuke e o que segura Sasuke para Itachi. Dessa forma, ambos sairiam do genjutsu ao mesmo tempo. Após ele atacar, Itachi chama Sasuke, e o que Sasuke faz? Joga sua espada, que é um ponto muito importante para recriar a mesma sensação física vivida por Itachi e Kabuto momentos atrás. Lembra que eu disse que a espada do Sasuke é ponto fundamental e que a mesma deveria estar com Kabuto? Graças a esse ataque do Kabuto, a espada que Sasuke jogou foi pega por Kabuto. Sasuke então dá um tapa com Susanoo, fazendo Kabuto pular para o teto da caverna. Veja que os pontos para recriar a mesma sensação física está formado, que é Kabuto com a espada do Sasuke e com o corpo na mesma posição da memorização de Itachi. Veja que Itachi percebe Kabuto no teto e não perde tempo. Ele parte para cima do Kabuto e a mesma sensação física é recriada. Lembra do que Itachi diz na sua explicação sobre Izanami? Abre aspas. Então você intencionalmente reproduz essa mesma sensação corporal e a memoriza, assim como antes, criando a apóstrofe. Izanami entra em jogo. Izanami então sobrepõe a cena A e a apóstrofe. Itachi também diz, abre aspas, fazendo isso, ele também conecta o tempo que se passou entre eles, fecha aspas. No exemplo que o mangá nos fornece, ele conecta mais duas cenas, B, que é a gota caindo no ombro de Kabuto, e C, que é ele pisando na pena. Porém, foi coletado mais cenas nesse Izanami do Itachi, ou seja, quanto mais tempo você levar para recriar a cena A e fazer a apóstrofe, mais cenas serão coletadas. O Izanami do Itachi conectou a cena que ele e Kabuto batem no ar, que Itachi se defende com a espada, o momento que ele diz para o Sasuke ficar perto dele, também conectou a cena do Kabuto com Orochimaru e ele saindo de dentro da boca de Orochimaru de forma surpresa. Todos esses momentos foi conectado por Izanami, dessa forma criando o ciclo infinito. Itachi então diz, abre aspas, Izanami sobrepõe A e a apóstrofe, conectando-as. Fazendo isso, ele também conecta o tempo que se passou entre elas, em outras palavras, cria um ciclo infinito, fecha aspas. Perceba que dentro de Izanami, o ciclo se inicia e Itachi sendo perfurado por Kabuto com a espada de Sasuke, onde estão de ponta cabeça um para o outro. Após isso, é conectado o período de tempo onde a gota cai no ombro de Kabuto. Depois, é conectado outro período de tempo, que é quando Itachi diz Izanami e colide com Kabuto, segurando a espada de Sasuke e o mesmo pedindo para Sasuke ficar perto dele. Depois, vem a cena de Kabuto pisando na pena. Após isso, mais uma cena, que é Kabuto atacando Itachi com Orochimaru, o mesmo saindo de dentro da boca de Orochimaru, acertando Itachi, pegando a espada de Sasuke e finalizando, fazendo a mesma cena que se inicia o ciclo. Ou seja, a cena que inicia o ciclo é a mesma que finaliza o ciclo, dando início ao novo ciclo. Vale ressaltar que cada ciclo dentro do Izanami pode variar os acontecimentos, um ciclo podendo conter mais ou menos períodos de tempo entre o início do ciclo, que é A, e o fim do ciclo, que é a apóstrofe. De forma clara, Itachi foi um mestre na condução dessa luta, modificando seu plano original conforme imprevistos aconteceram e guiando sabiamente Kabuto para onde ele queria que o mesmo estivesse, protegendo Sasuke e guiando Kabuto para dentro do Izanami.
É isso aí, galerinha. Sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava esclarecer esse assunto, pois é um assunto complexo de ser entendido e espero de verdade ter esclarecido tudo isso para vocês. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida e ative o sininho. De verdade, pessoal, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos para que ele seja recomendado para mais pessoas. Eu não faço esse tipo de pedido no início do vídeo, pois quero logo trazer o conteúdo para vocês, mas de fato isso é bastante importante para o crescimento deste canal, para que eu possa conseguir deixá-lo ele melhor para vocês. É isso aí, pessoal, conto muito com o apoio de vocês para que a família Anime Chaves venha a crescer e trazer vídeos de qualidade. Deixe seu comentário. Para você, Itachi foi um maestro na condução dessa luta? Como é sua análise sobre essa luta? Deixe nos comentários, vou ler todos os comentários com muita paciência e vou responder a todos. Muito obrigado e valeu!